Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao canal do Mago. Hoje você está no quadro Notícias do canal. Muitas pessoas me escreveram no dia de hoje relatando sobre a possível prisão do pastor, presidente também do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro e presidente dos pastores do Brasil, pastor Silas Malafaia, um dos pastores mais polêmicos do Brasil, que sempre tem opiniões muito contundentes, e muitas pessoas me escreveram perguntando se era verdade que o pastor Silas Malafaia foi preso no dia de hoje. Então nós queremos esclarecer algumas coisas, porque o nosso canal ele trata de variedades. E por que é tão importante falarmos do pastor Silas Malafaia? E como que termina o ano para esse pastor tão polêmico? Conhecido por algumas associações e algumas manifestações também perigosas, e até mesmo apoiando a homofobia, boicotando a Boticário. Foi um ano muito complicado para o pastor Silas Malafaia, e é um ano que ele termina com a sua imagem um pouco desgastada com tudo aquilo que ele fez durante esse ano. Nós sabemos que ele era presidente e é ainda presidente do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro, estado esse onde dezenas de terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé foram invadidos, foram incendiados e tiveram as suas imagens quebradas. Sabemos também que nesse estado, este ano, uma menina foi apedrejada com pessoas que usavam bíblias debaixo do braço. A intolerância religiosa nesse estado reflete também aquilo que os seus pastores ministram em cima dos púlpitos. E para ajudar, o pastor Silas Malafaia se tornou pastor presidente do Conselho de Pastores do Brasil. Então, por isso que é muito interessante nós falarmos deste cidadão, desta pessoa, que nunca deu uma palavra contra qualquer centro, terreiro, igreja, templo de qualquer outra religião que tenha sido incendiado, invadido, quebrado, não tenha dito nenhuma nota de repúdio e não tenha incentivado esse tipo de coisa. E o que sempre foi cobrado a ele, e ele nunca resolveu, nunca decidiu participar contra essa intolerância religiosa que ele sempre pregou. Você pode odiá-lo, você pode amá-lo. Ele é uma pessoa muito sanguínea e que tem posições bem firmadas. Hoje, logo de manhã, através de uma operação que a Polícia Federal denominou como Timóteo, se referindo a um nome bíblico de um dos discípulos do apóstolo Paulo, fazendo então várias prisões em todo o país, em diversos estados, se eu não me engano, em 14 estados. E também fazendo algumas intimações. E o pastor Silas Malafaia foi intimado e foi obrigado a prestar esclarecimentos sobre uma possível lavagem de dinheiro. Mas antes de nós falarmos disso, nós queremos começar um pouco lá atrás, como que tudo isso começou, como que o pastor Silas Malafaia começou a desgastar
à sua imagem. Nós aqui já fizemos vídeos, por exemplo, denúncias. Eu vou deixar até um link aqui para você sobre a construção, como que se deu a construção do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas pessoas disseram que nós teríamos medo de denunciar a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas nós denunciamos até mesmo as leis que foram quebradas, burladas, aprovadas de última hora, para que o Templo de Salomão fosse construído. Você pode conferir aqui neste vídeo. Nós sempre que notamos algo injusto dentro de qualquer vertente religiosa, nós também utilizamos o nosso canal para apresentar até você as verdades. Na minha opinião, todos sabem disso, eu considero o Bispo Macedo o maior anticristo que o Brasil pode ter. Não tenho medo de dizer isso. Nós temos aí um vídeo com quase 2 milhões de acessos. Já tentaram excluir diversos vídeos nossos, né? Nós temos vídeos aí também falando do pastor Valdemiro Santiago. Já fomos ameaçados. Também fomos ameaçados pelos advogados das igrejas. Mas como tudo que nós falamos é verdade, nós nunca sofremos nenhuma punição, até porque eu conheço os dois lados da moeda por ter sido também ministro evangélico, né? E hoje eu sou magista, e hoje sou ocultista. Então vamos começar. Eu acredito que o desgaste da figura do pastor Silas Malafaia, que vamos ser corretos com a figura desse pastor, ele sempre não ficou em cima do muro, ele sempre teve opiniões muito contundentes, ou ele era contra ou ele era a favor, e isso era de se admirar. Em um mundo onde as pessoas tentam agradar todos os lados, ele sempre teve posições claras, e isso é de se admirar. Porém, quando ele começou a apoiar, por exemplo, nesse estádio de futebol, onde ele declarou o seu apoio a Eduardo Cunha, que nós sabemos que foi preso e se encontra preso neste momento, lá em Curitiba, começou-se aí o desgaste do pastor Silas Malafaia. Pela primeira vez na história do nosso país, na história republicana, a terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. Paz do Senhor, meus amados, pastor Silas Malafaia, Deus me colocou lá. Eu sempre digo, Senhor, se Deus me colocou lá, Ele saberá sempre honrar o trabalho que Ele fez. Todos conhecem o que eu penso, qual é a minha posição e aquilo que a gente vai tentar sempre fazer valer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e, afinal de contas, o nosso povo merece respeito. E o pastor Silas Malafaia teve muito que explicar ao seu público, que não é pequeno, pois o nosso país conta com 60 milhões de evangélicos, mas que não são alienados. São pessoas que possuem sim também conhecimento, e muitos não entenderam esse apoio a uma pessoa que foi acusada também de lavagem de dinheiro, de propinas, e está sendo lá pagando preço, preso dentro de uma carceragem, iguais a outros através da investigação Lava Jato. Hoje
o pastor Silas Malafaia, logo de manhã, ele estava no estado de São Paulo, a sua esposa e os seus filhos receberam uma visita da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro para que se cumprisse uma medida judicial. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. A medida judicial que os policiais federais foram cumprir foi um mandado de condução coercitiva na Operação Timóteo. E como ele não estava lá, esse mandado, veja bem, não é uma prisão, é apenas uma intimação de um juiz que quer ouvi-lo porque que foi feito um depósito de 100 mil reais na conta dele, particular, dele, de sua esposa, de um homem que está sendo investigado por lavagem de dinheiro e por corrupção. Ele poderia tanto dar esse depoimento na sua própria casa ou na Polícia Federal. Como aparentemente ele desejou mostrar que ele não tem nada a temer, o pastor Silas Malafaia se dirigiu até a Polícia Federal do estado de São Paulo e deu 1h30 de entrevistas. Quer dizer então que o pastor padre é traficante? Onde é que nós vamos parar? Por que o juiz não mandou uma intimação? Pastor, vem aqui prestar declaração. É uma tentativa de me denegrir, porque tem interesses por trás, porque eu me posiciono. Entre entrevista e depoimentos, passaram aí de 1h30. Deu também algumas coletivas para a imprensa, explicou algumas coisas. E eu vou dar aqui o parecer dos dois lados, porque eu conheço como funciona o trâmite de uma igreja e tenho um pouco de conhecimento jurídico também, por ter uma filha também que é advogada. Vamos lá. Primeiro, o pastor Silas Malafaia, ele, por enquanto, é apenas suspeito. Então, ele não está sendo acusado de nada. Ele não se tornou réu. Se você está compartilhando aí que o pastor Silas Malafaia foi preso, você está cometendo uma injustiça. Por enquanto, ele é apenas suspeito. Correto? Suspeito, e o juiz quis saber por que ele depositou 100 mil reais na sua conta de uma pessoa que está envolvida em lavagem de dinheiro. E se ele foi utilizado também, porque a suspeita que recai sobre ele, a mesma suspeita que também recaiu sobre o Cunha, que ele apoiou, era de lavagem de dinheiro. A justificativa do pastor Silas Malafaia, ela foi a seguinte, que ele recebeu 100 mil reais de oferta. E esses 100 mil reais de oferta, ele depositou na conta dele e da esposa dele, da sua esposa. E que isso foi declarado no imposto de renda. Foi dada uma oferta de 100 mil reais ao ministério dele e ele então utilizou para depositar na conta dele e da esposa dele. O que nos chama a atenção nesse tipo de atitude do pastor Silas Malafaia é que normalmente quando a igreja ou o ministério recebe uma oferta, essa oferta é feita no nome da igreja. No caso,
seria feita no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que ele é o presidente e fundador. Justamente até porque a igreja não paga imposto. Mas não sabemos ainda por que cargas d'água esse dinheiro, por algum motivo, não podia passar pela igreja, ou Silas Malafaia achou melhor esse dinheiro não passar pelo ministério, e ele depositou diretamente na sua conta particular. Então, todo dízimo e oferta dado às entidades, ela é depositada no nome da entidade e não no nome da pessoa física. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Católica vive de ofertas e dízimos. A Igreja Evangélica vive de ofertas e dízimos. Os centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, de ofertas. Daquilo que as pessoas ajudam, dos seus trabalhos, das suas leituras de búzios. Assim como qualquer outra religião, vive daquilo que os seus adeptos ajudam dentro daquele ministério, dentro daquela obra. Isso é amparado por lei e não existe nenhum crime nisso. E todas, não só a igreja evangélica, mas todas as associações, elas são, por lei, isentas de impostos. Tá? Em algumas cidades do interior, são isentas até de imposto predial, algumas conseguem até isenção de água. Então, isso é normal aqui dentro do nosso país. Só que por algum motivo, o pastor Silas Malafaia não depositou esse dinheiro na conta da igreja, que seria o normal, que seria o natural. Até porque a igreja é dele. Ele é o presidente, ele é o fundador. Mas ele não depositou como oferta no nome da Associação Vitória em Cristo. Ele depositou numa conta particular dele e da esposa dele. E é aí que o bicho pega pro lado do pastor Silas Malafaia. Eu acho que é justamente aí que ele vai ter que dar muitas explicações, porque ele depositou numa conta particular, como se o pessoal da igreja nem tivesse ficado sabendo sobre isso, porque a igreja ela tem um conselho administrativo, ela tem um conselho de presbíteros, de pastores, que cuidam de tudo aquilo que entra e sai e de tudo aquilo que vai ser gasto. As igrejas sérias, normalmente, ela tem um conselho administrativo. E esse dinheiro não passou pelo conselho administrativo. E nós provamos aqui, e nós notamos que igreja se tornou um negócio, porque quando o pastor Silas Malafaia cresceu demais, ele se desligou da Igreja Assembleia de Deus e fundou a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e montou a sua própria denominação. Então isso causa estranheza. Então causa-se estranheza ele ter apoiado o Eduardo Cunha, que é acusado de lavagem de dinheiro. Causa-se estranheza ele não ter depositado esta oferta no nome da igreja, e sim na sua conta particular em conjunto com a esposa, e isso vai causar algum tipo de preocupação a ele, algum tipo de dor de cabeça a ele, pois não é normalmente o que um pastor faria, não é normalmente o que uma igreja faria. Se você chega em qualquer igreja, universal, mundial, evangélico quadrangular, você dá uma oferta,
essa oferta ela entra no nome da denominação. Ela não entra no nome do pastor, e sim no nome da denominação. Eu digo isso por experiência de quem viveu quase 10 anos na administração de igrejas, e posso lhe garantir isso, que tem que passar pelo conselho da igreja. E quando é depositado direto na conta do pastor, isso não passou pelo conselho da igreja. Então vai causar um desconforto no conselho da igreja, daqueles que cuidam dessa parte, da tesouraria da igreja dele, vai causar um desconforto, porque isso deveria ter ido diretamente para os cofres da igreja para ser utilizado na igreja, tá? Só que uma coisa nós temos que concordar com o pastor Silas Malafaia. Não podemos julgá-lo e também absolvê-lo, pois nós não sabemos realmente, eu digo isso como espiritualista que tem uma casa espiritual, de onde está vindo essa oferta. Eu já recebi ofertas para o meu ministério, para o meu sacerdócio, que eu não sei de onde veio. Pode ter vindo de trabalhadores, pode ter vindo de diversos lugares. Nós não perguntamos aonde foi que você ganhou esse dinheiro que você está dando de oferta. Então, o pastor Silas, nisso ele tem razão. O padre não pergunta, o pastor não pergunta, o pai de santo não pergunta, o sacerdote não pergunta, ninguém pergunta de onde está vindo esse dinheiro. Até porque, às vezes, a oferta, você nem sabe quem deu. A pessoa vai ali no gasofilácio e dá a oferta no gasofilácio. No caso do pastor Silas, o rapaz deu um cheque em mãos. Então ele sabe quem deu, ele conhece a pessoa, né? E aí a coisa fica um pouco mais séria. Então o pastor Silas Malafaia acaba este ano um pouco desgastado, né? Pois uma hora se levantou contra o PT, ótimo, quem que não se levantou contra o PT? Outra hora se levantou contra o PMDB, enfim, sempre está se levantando contra políticas, né? Contra políticos. E essa combinação de religião e política, ela não é muito bem-vinda dentro da maioria dos ministérios, principalmente dos ministérios evangélicos. Ela não é bem-vinda, pois existem igrejas que políticos não sobem nem em cima do púlpito para falar de política e pedir voto. Só que nessas últimas eleições, e fica aqui como uma crítica, vários políticos assumiram os púlpitos das igrejas para pedir votos. E isso nunca foi normal, nunca foi aceitável, porque religião e política nunca andaram juntos dentro da igreja evangélica. Sempre tiveram seus representantes. O que deve haver? Nós temos que ter os nossos, eles têm que ter os deles, tudo bem. Mas o púlpito nunca foi usado para pedir votos. Isso está indo contramão daquilo que os evangélicos sempre pregaram, sempre disseram, tá? Então, agora o pastor Silas ficou nervoso, ficou irado, porque sempre acusa perseguição, tudo que acontece contra ele é perseguição, mas ele vai ter que explicar como que esse dinheiro de uma pessoa suspeita foi parar na conta dele e ele não depositou no nome da igreja, depositou no nome particular,
pagou o imposto, mas ficou com o restante, né? Ou declarou, ele nem fala que pagou o imposto, ele fala que declarou no imposto de renda. E precisamos saber como que ele declarou isso, se ele declarou na conta dele, ou se ele declarou no nome da igreja para não pagar imposto. Essas coisas não ficaram muito bem claras. Só que você nota um fato preocupante. As associações que esses líderes, grandes líderes religiosos, têm feito no nosso país. Eduardo Cunha, esse outro rapaz aparentemente se chama Jader. Então nós temos que tomar muito cuidado, que isso serve de exemplo para nós também. Muito cuidado com alianças erradas. Muitas vezes uma aliança errada pode simplesmente destruir toda a tua reputação. E as pessoas irão esquecer tudo que você fez de bom e só irão lembrar a aliança que você fez com uma pessoa que você não deveria ter feito, uma pessoa que não é confiável e que sujou o seu nome. Então temos que tomar cuidado. Sociedades com pessoas erradas, casamentos com pessoas erradas, alianças erradas, parcerias erradas. Isso tem o poder de destruir sua vida, levar você para trás. Pessoas que não são confiáveis. É melhor você trilhar a sua vida sozinho ou sozinha do que você fazer alianças erradas. Do que você unir forças com pessoas que não têm o mesmo caráter que você, a mesma dignidade que você. Muitas vezes nós notamos na Torá a preocupação do Deus hebreu de que o povo israelita não fizesse alianças com nações erradas, com o povo errado. Porque ele sabia as consequências de uma aliança errada, de uma parceria errada, pois poderia atrasar todo o propósito que ele tinha para com o seu povo, para com Israel. Então tome cuidado antes de convidar uma pessoa para sua casa, de chamar uma pessoa de amigo, de chamar uma pessoa de amiga, de falar, olha, esse aqui é meu amigo, eu confio nele, eu dou meu aval para ele, né? Este ano, por exemplo, foi um ano particularmente para mim, Mago Anael, que muitas pessoas se aproximaram de mim, muitas pessoas me procuraram com palavras doces, com palavras de carinho, com palavras de parcerias, e depois de alguns meses me decepcionaram amargamente. Então, é assim que funciona as falsas alianças. Tome muito cuidado aí no teu trabalho, tome muito cuidado aí no seu emprego, tome cuidado aonde você vai, porque essas pessoas geralmente, elas são carismáticas, elas vão te convencer que são suas amigas, elas vão te garantir que a parceria é boa, que você vai ganhar com isso, e você pode estragar a sua reputação, você pode estragar tudo aquilo que você construiu ao longo de vários anos por causa de uma aliança errada, por causa de uma parceria errada. Então, muito cuidado com alianças erradas. Então, o pastor Silas agora vai ter que responder por isso. Por enquanto, torna a dizer, ele é apenas suspeito, mas com certeza está tendo muita dor de cabeça com tudo isso que está acontecendo, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, eu aconselho que você se inscreva,
Pois nos nossos próximos programas nós traremos previsões para 2017, nós traremos um programa especial sobre o ocultismo na vida de Fernando Pessoa, nós traremos uma série de 3 programas através de uma carta que eu recebi de uma pessoa que disse que não acredita em nada, ele não acredita em energia, não acredita em espiritualidade, não acredita em fé, não acredita em cura, não acredita em nada disso, e nós vamos trazer 3 programas para essa pessoa, mostrando para ela até onde a ciência chegou, os avanços da ciência sobre a espiritualidade. Até onde a ciência já conseguiu comprovar aquilo que nós estamos falando há milhares de anos. Então não perca, pois vários vídeos já estão sendo editados, preparados, e eu tenho certeza que você vai gostar. Como sempre, nós temos um canal muito participativo, as pessoas são engajadas, elas colocam na playlist, elas compartilham no Facebook, elas dão like, joinha, elas sempre se inscrevem no nosso canal e nós estamos crescendo cada vez mais. Vamos ver aí se até no carnaval aí nós conseguimos chegar até 100 mil inscritos e termos e sermos, né, o primeiro canal de ocultismo a alcançarmos a placa do YouTube de maior canal ocultista do YouTube, que é quando também o YouTube começa a nos ver com outros olhos e valorizar também o nosso trabalho, tá ok? Fica aqui meu grande abraço a você, minha gratidão. Muitas pessoas pedem para que eu mande salve, 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 e eu não consigo. O nosso vídeo que eu coloquei há 5 dias atrás teve quase 300 comentários. Eu não consigo responder a todos os comentários, me desculpem, tá? Mas sempre que eu posso estou interagindo com vocês. Caso você queira marcar uma consulta comigo, escreva consultamagoanael@gmail.com, tá ok? Que a minha secretária vai entrar em contato com você. Por enquanto, fica aqui um abraço bem gostoso, bem forte, e até o próximo vídeo. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. As nossas comunidades no Facebook, Goécia de Salomão, tá aí na descrição. O nosso canal, Casal Paranormal, tá na descrição. Os nossos patrocinadores, a nossa loja virtual, tá na descrição, tá? Entre, compartilhe, vá lá, visite. Vá olhar tudo aquilo que nós temos, pois é assim que nós mantemos os nossos projetos e o nosso programa. Verifique os nossos cursos. Novos cursos estão vindo por aí também. Dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Um abraço, tudo de bom a você.